Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo nesse episódio Mão na Massa, o seu momento junto com a Nutri. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Ávila, nutricionista especialista em emagrecimento. E por aqui vai ser sacadas rápidas, que é onde eu vou responder a minha audiência. Lá no meu Instagram, todos os dias eu abro uma caixinha de pergunta e realmente eu quero responder tudo para vocês, mas responder de forma verdadeira, sem mimimi, realmente direto ao ponto, porque eu quero que você nunca mais se engane com falsas promessas de emagrecimento. Fique até o final comigo, porque hoje o assunto é muito bom. Primeiramente, muito obrigada pela sua companhia. Eu queria te pedir, já que você está aqui comigo, você já está inscrito aqui no meu canal do YouTube, aproveita, se inscreve, ativa o sininho e também dá o seu like aqui, deixa o seu comentário. Nessa aula mesmo de hoje, nesse momento nosso de hoje, você também pode deixar nos comentários a sua pergunta. Qual é o assunto que você gostaria que eu respondesse aqui para você de forma bem direta para que você coloque em prática na sua vida? Todos os dias eu recebo na minha caixinha a seguinte pergunta: Nutri, eu tenho que tirar o pão da minha vida para ficar magra. Será mesmo que pão é melhor do que tapioca ou tapioca é melhor que pão? Qual é o melhor pão no tratamento de emagrecimento? Esse é um tema que eu tenho certeza que você tem curiosidade. E até o final desse episódio eu quero te mostrar qual é o melhor pão, todos os mistérios sobre essa delícia, né, que não veio só de agora. Separei hoje algumas perguntas que mais chegaram por aqui e vou responder para vocês. Vem comigo? Vamos lá às perguntas do dia. É possível comer pão e ficar magra? Qual é o melhor pão para você escolher durante um tratamento de emagrecimento? Lembrando, pessoal, que aqui o assunto é para quem quer ficar magra, quem quer emagrecer. A primeira pergunta é: Nutri, eu amo pão, por isso não consigo ficar magra. Quem falou que simplesmente retirar um alimento ou outro da sua vida vai te deixar magra? Esse é o pior mito. Quando nós pensamos em emagrecimento, nós temos que pensar primeiro em incluir alimentos e não o que nós devemos retirar da nossa vida. Segunda-feira eu penso em emagrecer, eu já penso, olha, então eu vou tirar o pão, vou tirar o arroz, vou tirar o feijão, vou tirar isso e aquilo e acabo comendo pouca qualidade de alimentos. E aí na segunda-feira eu começo a comer lá só salada e proteína, só salada e ovo e começo a passar fome para emagrecer. Essa pessoa vai reduzir a sua taxa metabólica basal. Ela vai começar a demandar mais do seu organismo. E ela pode até perder na balança com essas dietas restritivas, essa história de tira isso, tira aquilo. Porque ela pode perder líquido e massa magra, mas ela não vai perder gordura. A perda de gordura, ela acontece quando a pessoa consegue montar um plano alimentar que ele é nutritivo, que tem proteínas de alto valor biológico, que tem carboidratos do bem, que tem gorduras, vitaminas, minerais. Aí sim a pessoa consegue perder peso. Então, você não precisa tirar o pão da sua vida para ficar magra. Você só precisa entender quantas vezes ao dia eu consumo pão, quantas vezes ao dia eu consumo verduras, legumes, ovos, carnes, arroz, feijão, porque muitas vezes as pessoas deixam de comer comida de verdade e substituem por um lanche. Essa é a grande questão. O problema não está em comer um pão de manhã ou um pão à tarde. O problema está em deixar de comer os alimentos que nutrem o seu corpo, te dão energia e aceleram o seu metabolismo para comer o pão. Então você não precisa retirar o pão da sua vida, você precisa pensar quantas vezes você consome e se você consome de 2 a 3 vezes por dia o pão. Se você quer emagrecer, o ideal é que você retire uma dessas vezes, coloque no lugar dessa refeição alimentos altamente nutritivos. Muitas vezes você tem medo de jantar, por exemplo, arroz, feijão, carne, legumes, mas você come ali no lugar um pãozinho integral. Não é uma boa substituição. Cuidado com as substituições. E fique tranquila, não retire tudo da sua vida. Você não precisa tirar pão da sua vida para ficar magra. Você precisa pensar no conjunto do seu dia alimentar. Não é uma refeição que te engorda, e sim o dia alimentar completo. Vamos para a segunda pergunta agora. Pão integral é melhor que pão francês para quem quer ficar magra, Nutri? Do que é feito o pão integral? De farinha de trigo. Do que é feito o pão francês? De farinha de trigo. São 2 alimentos que vieram do trigo.
certo? O pão integral, na teoria, ele teria que ser melhor sim, porque o integral vem da palavra íntegro, do jeito que veio da natureza. O íntegro, ele tem as suas fibras, porque o trigo, na integridade, na natureza, né, ele tem fibras. E todo alimento que tem fibras, ele tem baixo índice glicêmico. Então a absorção dele é mais lenta e ele não vai dar pico de glicose na sua corrente sanguínea, o que não induz a produção de insulina, o que ajuda você a não ganhar peso. Porque no fim de tudo, o que você precisa aprender é qual o alimento que interage bem com os seus hormônios. Aí sim você vai poder comer de tudo. Então, na teoria, o pão integral seria o melhor. O problema é que hoje em dia, os pães integrais que existem no mercado, eles são falsos integrais. E você acaba gastando muito mais e não adianta nada. Um pão, para ele ser verdadeiramente integral, ele tem que ser 100% de farinha de trigo integral e não apenas 50% ou 25% e acrescentam umas sementinhas para ficar bonitinho. Lembrando, aquele pão preto, né, não significa que ele é 100% integral. Nem mesmo o pão 100% feito de farinha de trigo integral, ele é preto, tá bom? Geralmente é um corante que colocaram aí. Muitas pessoas pautam o seu emagrecimento no pão integral. Ah, Nutri, então eu quero emagrecer? Eu vou lá no mercado, é o integral verdadeiro. Então o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral 100%. E toma cuidado, porque geralmente o pão integral, às vezes ele é feito de farinha de trigo integral, mas ele é acrescido de algum tipo de açúcar. E aí não adianta nada, né? Porque a gente sabe que tanto o açúcar como a farinha de trigo, ele tem a mesma função no nosso organismo. Quando a gente consome ele, aumenta aí a nossa produção de insulina, o que atrapalha o emagrecimento. Então, cuidado com a composição do pão que você consome. Outro ponto é quando você compra pão integral, você se sente tranquila. Ah, já que é integral, eu posso comer o dia inteiro que tá tudo bem. Pão integral emagrece. O que eu vejo muito no meu consultório todos os dias são pessoas que compram pão integral e consomem de manhã, aí no lanche da tarde, e no jantar não jantam e comem pão integral novamente. Essa pessoa come no dia 6 fatias de pão integral. Normalmente ela come de 4 a 6 fatias. E além disso, ela se sente tão saciada com esse pão que ela deixa de comer os alimentos que são necessários para um emagrecimento saudável. Por exemplo, ela reduz ali a salada do almoço, os vegetais do almoço, ela reduz o feijão, a lentilha, ela reduz os ovos, a proteína, porque ela já comeu bastante pão no dia. Essa pessoa está ficando pobre em vitaminas, minerais, carboidratos do bem. Além disso, pobre em proteínas de alto valor biológico. Não sei se você sabe, a gordura também é muito importante para o emagrecimento. E quando você pauta o seu emagrecimento em pão integral, você já erra de começo. Em relação ao pão integral versus pão francês, hoje em dia, analisando a composição e a mentalidade das pessoas que estão num processo de emagrecimento, não vale a pena você investir num pão integral. Quando você busca o emagrecimento e tem vontade de comer pão, eu duvido que você vai escolher por um pão integral. Você sempre escolhe o pão integral porque você acha que ele é mais saudável e não porque você sente mais prazer em comer. E aí o que acontece? Você não sente o prazer em comer o pão, então não mata aquela vontade, que é importante você matar a vontade de comer o pão. Além disso, ele dá também esse pico de glicose na sua corrente sanguínea, porque mesmo ele sendo feito de farinha de trigo 100% integral, às vezes é adicionado algum tipo de açúcar e mesmo assim ele tem alto índice glicêmico. E quando nós falamos de emagrecimento, nós temos que pensar em índice glicêmico. Então não adianta. Se você tem vontade de comer pão durante um processo de emagrecimento, você pode optar tanto pelo pão integral, tanto pelo pão francês. É trocar 6 por meia dúzia. O pão francês, o custo é muito menor e vai te dar mais prazer. Se eu for incluir um pão no meu cardápio de emagrecimento, tanto o integral como o francês, eu preciso pensar no meu dia alimentar. Então, se no café da manhã você comer o seu pãozinho francês, sempre associe ele com uma gordura ou com uma proteína. Por exemplo, com um ovo mexido, com um queijo derretido. Então, esse índice glicêmico vai ficar da mesma forma de um pão integral, porque o pão integral tem fibra, ok? Mas você comendo um pão francês que não tem fibra, mas associando a um ovo, a um queijo, você deixa eles com um índice glicêmico bem parecido. Então, o efeito metabólico vai ser praticamente o mesmo. E ali, quando você consome essa dose de carboidrato de manhã, se sentiu bem, saciado,
saciada, na hora do almoço, você tenta colocar um prato aí mais rico em vegetais, leguminosas, proteínas de alto valor biológico. Um prato bem bacana, né? Colorido. Quanto mais cores, melhor. E se você já comeu um pão no café da manhã, não coloca no lanche da tarde, no jantar. Uma vez ao dia é suficiente. Então essa troca, no meu ponto de vista, não vale a pena. É jogar dinheiro fora, ficar comendo pão integral e se enganar pensando que comendo pão integral vai emagrecer. Vamos lá para a terceira pergunta. Nutri, tapioca versus pão. Qual é a melhor opção? Primeiro, pessoal, para a gente saber, né, qual é o melhor alimento no tratamento de emagrecimento, nós temos que ir a fundo na sua composição. E quando nós falamos de tapioca, da onde vem a tapioca? A tapioca vem da mandioca. A mandioca, ela é um tubérculo, uma raiz que é rica em carboidratos de baixo índice glicêmico, porque tem fibra junto. Então a mandioca é um excelente carboidrato no emagrecimento. Concorda comigo que um pedaço de mandioca, né, cheio de fibras, é diferente da farinha de tapioca? A mandioca passou por um processo, por um refinamento e retirou-se as fibras, jogou as fibras fora e ficou apenas com a farinha da mandioca. Essa farinha da mandioca foi feita a tapioca, que é a goma da tapioca, né? A goma da tapioca é o que a gente usa para fazer a tapioca ali todos os dias. Já o pão, ele é feito do trigo. Então a farinha de trigo, ele veio lá do trigo. Quando nós falamos em farinha de trigo integral, nós falamos do trigo como ele veio da natureza, sem um processo de refinamento, de retiragem das fibras. E quando nós falamos em farinha de trigo branca, que é aquela que a gente usa para fazer o pão, é aquela farinha que veio do trigo também, mas passou pela indústria, retirou-se as fibras e ela é aquele pozinho branco. Esses dois refinados são alimentos que, quando consumidos, têm alto índice glicêmico. Toda vez que eu como um carboidrato de alto índice glicêmico, dá uma alta de açúcar no meu sangue. Essa alta de açúcar no sangue faz com que produza o hormônio chamado insulina lá no meu pâncreas para captar essa glicose, fazer a função dela no nosso corpo. Até aí, um mecanismo perfeito dentro do nosso organismo, normal. O problema é quando a gente começa a consumir várias vezes ao dia e somente essa fonte de alimento no dia. Então, essa glicose fica alta o tempo inteiro e descompensa a minha produção de insulina e o meu corpo se torna resistente à insulina. E isso sim favorece o ganho de peso. Então, quando nós falamos de pão ou tapioca, é novamente trocar 6 por meia dúzia. Escolha o que você gosta. Só uma questão que realmente difere: o glúten. A mandioca não tem glúten e o trigo tem glúten. O glúten é um problema? Você tem intolerância a glúten? Quando você consome algum alimento que tem glúten, você fica com estufamento abdominal, seu intestino prende, você sente alguma sensibilidade ao glúten? Para algumas pessoas, o consumo é totalmente tranquilo e aí você não precisa retirar da sua vida para o emagrecimento. Já outras pessoas têm intolerância a glúten. Muitas pessoas têm a doença celíaca, né, que ela não pode consumir de forma alguma o glúten, e outras pessoas têm uma sensibilidade ao glúten. O que eu falo é o seguinte: normalmente a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, é bom retirar o glúten por 15 dias para sentir qual é a diferença no seu organismo? Porque o glúten, geralmente, ele atrapalha, sim, a absorção intestinal dos alimentos. Ou a maior parte das pessoas tem essa sensibilidade. Então presta mais atenção. Se você tem alguma sensibilidade ao glúten, é claro que você tem que escolher a tapioca. Se você não tem, tanto faz a tapioca ou pão integral. Os dois têm alto índice glicêmico e se você consumir em grande quantidade e esquecendo dos outros alimentos, você vai ganhar peso. Então cuidado com a combinação alimentar mais uma vez. A pergunta é: Nutri, torrada integral é melhor do que pão integral para ficar magra? E nós vamos entender o que é uma torrada integral em comparação com um pão integral. Lembrando que a torrada, ela é feita do pão. Quando eu faço uma produção de pão, na sua massa contém água, farinha, às vezes ovos, às vezes não. E aí, além disso, o fermento, aí o pãozinho cresce, vira aquele pãozinho normal, fofinho. Aquele
pão fofinho, quando você abre o pão ele fica fofinho, você percebe que ele é hidratado, ele tem água na sua composição. Então qual é a diferença do pão para a torrada? Porque normalmente a gente retira o pão e coloca uma torradinha no emagrecimento. A torrada ela é feita deste mesmo pão, normalmente se desidrata, ou coloca no forno, ou tem um processo de desidratação. Então a torrada nada mais é que o pão desidratado. É quando se retira a água do pão e ele fica sequinho. A torrada é um péssimo alimento, é um dos piores alimentos no emagrecimento. Se falando de pão, a torrada tem o maior índice glicêmico, porque você retirou a água e ficou-se ali todos os outros ingredientes. Quando eu consumo um alimento seco, desidratado, isso serve para todo alimento que você coloca no forno, que você resseca, que você desidrata. Então, toda vez que eu consumo uma torrada, são duas coisas que acontecem. Primeiro, a absorção dela é muito mais rápida no meu organismo, isso é péssimo, porque induz um pico de insulina muito alto, né? Então, toda vez que eu consumo a torradinha, a minha glicose altera de uma vez e aí a produção de insulina vai ser muito alterada. Além disso, ele tem um alto índice glicêmico, a absorção vai ser muito rápida, a sua saciedade vai ser menor, então você vai ter vontade de comer 2, 3, 4 torradinhas, achando que ela derreteu na sua boca e ela não tem efeito nenhum. Retira a torrada da sua vida se você quer emagrecer. Se você quer emagrecer, prefira alimentos que tenham fibras, que tenham líquidos, que a absorção seja mais lenta. E evite biscoitinho seco, torradinha seca, alimentos desidratados, atrapalham e muito o tratamento de emagrecimento. Fica bem claro, o radicalismo atrapalha completamente o emagrecimento. Quando você aprende a se alimentar bem, combinando os alimentos, você não precisa retirar da sua vida nem o pão, nem o macarrão, nem o arroz, nem o feijão. Você consegue colocar eles no plano alimentar. E hoje, depois dessas dúvidas, pessoal, a gente vai fechar por aqui, porque esse tema é muito longo. Então a gente vai fazer outros episódios sobre eles. Um beijo e para de sofrer aí, tirando tudo da sua vida, hein? Tchau, tchau!